Depois de muito tempo a gente finalmente tem um álbum do Japa nas ruas, surfando em novas estéticas e em novas ondas dentro da música, e claro, elevando ainda mais o nível da cena. Mas será que valeu a pena esperar todos esses anos pra finalmente a gente poder ver esse projeto do Japa? E sim, valeu muito. Então vamos falar um pouco desse projeto tão bonito e diferente que o Japa trouxe pra nós. Então vamos lá, antes da gente entrar a fundo nesse álbum, vamos lembrar bem rápido o que aconteceu até a gente chegar aqui. Eles me disseram esse é o fim. Primeiro a gente tem o Japa soltando alguns singles, cada um bem diferente um do outro, alguns mais introspectivos, onde ele falava mais a fundo sobre seus sentimentos, e outros testando as diferentes ondas da sua musicalidade dentro do trap. Então nisso a gente já tinha desde a faixa Fim até a sua música mais famosa, a OK Baby. Ok, baby. E mesmo com poucos sons, já dava pra perceber nitidamente que o Japa tava chegando na cena com trabalhos muito bons e uma nova estética. Mas ainda assim era difícil decifrar o Japa e tentar imaginar o que viria depois disso. Até porque durante todo esse tempo ele sempre aparecia e depois sumia. E mesmo com aqueles sons muito bons, essa nova identidade do Japa na música era bem nova pro público. Então até esse momento a gente ainda não tinha muita noção do que poderia acontecer. Até que ele lança uma nova música, chamada Deja Vu. E essa foi a grande virada de chave. E nesse som finalmente a gente tira aquele ponto de interrogação do Japa, porque dessa vez ele trouxe uma resposta, e uma resposta muito bem dada com seu videoclipe de Deja Vu. Além da vibe muito boa do som, a parte visual ficou impecável, trazendo algo totalmente novo e original para a cena naquele momento. Depois disso o nome do Japa começou a ser citado com mais peso dentro do rap, justamente por causa do resultado tão impecável de Deja Vu. E não é pra menos. Inclusive, naquele mesmo ano, ele já chega ganhando o prêmio de melhor lançamento audiovisual. E já assinado com uma das maiores gravadoras do Brasil, a Universal Music. E isso já diz muito, né? E bom, naquele momento ele concretiza o seu espaço na cena. A galera começa a pedir mais, a querer saber mais sobre o Japa e sobre os próximos lançamentos. Então aqui ele deixava de ser só uma aposta pro trap e se tornava um resultado. E um ótimo resultado. E depois de mexer tanto com o público nesse seu último lançamento, ele anuncia que já estava trabalhando no seu álbum de estreia. E todo mundo fica muito ansioso, até porque o álbum ia ser lançado naquele mesmo ano. Mas você sabe que não foi isso que aconteceu, né? A gente ficou esperando mais de um ano pra só agora ele lançar esse álbum. Mas galera, vamos lembrar que o Japa não se dá muito bem com o tempo, né? Ele mesmo fala. Eu nem sei ver o tempo nesse rolling. Brincadeiras à parte, a gente finalmente chega no álbum Adeus Tóquio. E eu acredito que aqui sim a gente consegue conhecer melhor o Japa como o artista que ele é. Apesar do álbum estar dividido em duas partes e a gente só viu o primeiro drop com 10 faixas, já dá pra ter uma noção bem mais ampla do artista. E mesmo com músicas tão diferentes uma das outras, ainda assim seguia e construía uma mesma identidade, a identidade do Japa. E é importante ressaltar isso porque é muito legal quando a gente consegue ver uma nova identidade no trap, a personalidade de cada um, sabe? A gente tem, por exemplo, o Matuê, que faz isso muito bem. Também o Rafa Moreira, o Sidoca, o Yankee Vino e vários outros que se destacam não só musicalmente, mas que trazem uma identidade muito única e marcante também. Mas voltando pro álbum do Japa, eu já queria dizer que foi uma das melhores coisas que eu já escutei. Esse realmente é o álbum do futuro, porque aqui a gente consegue ver o Japa muito bem no trap, mas não só isso. Ele também traz vários estilos diferentes dentro do mesmo álbum. Já na música Die For You, ele canta totalmente em inglês. E se você parar pra pensar, ele se arriscou bem nessa, porque o público de trap brasileiro não tá nada acostumado com artistas nacionais cantando músicas totalmente em inglês desse tipo, o que prova mais uma vez que o Japa traz nesse álbum uma nova identidade e novas possibilidades musicais pra cena do trap. Dá pra dizer que tá um trabalho bem versátil, e eu acredito que até pessoas que não curtem tanto o trap podem gostar de algumas músicas desse álbum que tem essa pegada diferente, como as faixas Yokono, Die For You e High. Let's go, let's move. You never quer o meu amor, não dá. E a gente não pode deixar de falar também sobre a estética visual que o Japa traz. Não é só da imagem dele como um artista, mas a estética do seu videoclipe também. Pelo menos até esse momento, ele liberou o videoclipe da primeira faixa do álbum Osaka. Como a gente já disse antes, ele reforça essa identidade dele em tudo, tanto nas músicas quanto nos videoclipes. E nesse último a gente já vê que ele faz um ótimo trabalho, bem cinematográfico e bem gringo até. E é bem interessante ver que ele participou da direção de tudo isso. E
lembra aquele papo de identidade que a gente tá reforçando o vídeo todo? Nesse videoclipe de Osaka, essa identidade se reforça ainda mais, tanto nas performances que o Japa tem durante o clipe, mas também com vários elementos bem legais e até nostálgicos. Por exemplo, esse take dele dentro do carro com a família dele, com sua mãe, sua irmã e sua avó. Sim, os mesmos familiares que estavam com ele lá atrás, naquela época, participando da história dele, e agora também participando dessa nova fase da vida do Japa, do sonho dele. E isso é bem bonito de ver, porque agrega ainda mais no sentimento envolvido nessa obra, que é o álbum do Japa. Enfim, mais um pra conta do Japa. O videoclipe tá impecável e eleva ainda mais o nível do trap nacional. Pra gringo eu sou gringo e hoje é mais caro. E pra finalizar, a música que eu mais gostei do álbum foi Prada, principalmente por causa daquela parte final que o instrumental sobe ao máximo, te levando ao ápice do som, e depois ele dropa no refrão, de uma forma única que eu nem sei explicar. Só você ouvindo mesmo pra entender o que eu tô falando. Você bota a culpa lá no álcool. E eu achei essa música uma ótima forma de finalizar esse primeiro drop do álbum Adeus Tóquio. E bom, por enquanto é só. A gente ainda tem o segundo drop do álbum pra sair, que eu tô muito ansioso. E quando sair, a gente pode fazer um vídeo comentando um pouco mais sobre as próximas músicas do Japa. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião desse álbum do Japa, desse primeiro drop. Você gostou do álbum? Você não gostou? Teve alguma música que te despertou mais interesse ou alguma que você achou muito ruim? Deixa nos comentários que a gente vai estar lendo tudo. E vai ser muito da hora conversar com vocês sobre esse projeto tão bonito. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station.